Godzilla e Kong, o Novo Império, estreou nos cinemas há pouco mais de um mês e desde então muitos fãs têm se questionado sobre o que poderia ter sido diferente na batalha final do filme. Será que ela poderia ter sido melhor? Não é segredo pra ninguém que The New Empire foi considerado o filme mais divertido da franquia, mas ao mesmo tempo ele conta com vários detalhes que acabaram incomodando grande parte do público que foi no cinema. E esse é o caso da batalha final que acontece aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Pra muita gente essa foi a sequência de ação mais fraca de todo o filme e tinha tudo para ser a melhor de todas elas, já que reunia o Godzilla, o Kong, o Scar King, a Shimu, todos eles na cidade maravilhosa. Mas será mesmo que ela poderia ter sido melhor desenvolvida? Bom, de acordo com um novo vazamento recente, parece que os planos para essa batalha final eram bem diferentes do que aquilo que a gente viu no cinema. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar qual era a visão original dos produtores de Godzilla e Kong, o Novo Império, sobre esse desfecho do filme que acabaria encerrando com os principais titãs frente a frente. Eu sei que você ficou curioso para saber mais detalhes sobre isso, então já chega nesse vídeo dando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelage e vamos junto para mais um vídeo. É bem comum esperar que todo blockbuster ele precise de uma boa batalha final para ser considerado um bom filme. Mais do que isso, na maioria dos casos, o famoso terceiro ato é considerado o ápice da trama, aonde o público precisa se segurar para não pular de suas cadeiras. Um grande exemplo disso, que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai conhecer, é do filme Vingadores Ultimato, em que sua batalha final acabou reunindo todos os heróis da franquia no mesmo local para enfrentar Thanos e seu exército. Esse é um dos casos em que pouca gente vai questionar o fato dessa ser a melhor sequência de ação de todo o filme, fazendo com que ele encerre com chave de ouro. Trazendo isso agora então para a realidade do Monsterverse da Legendary, podemos dizer que depende muito de cada tipo de gosto de fã. Eu digo isso porque na maioria dos casos nós temos grandes batalhas acontecendo durante todo o filme, então nem sempre o desfecho vai conter a melhor luta entre os titãs. O próprio Godzilla vs Kong é um ótimo exemplo disso que eu tô falando, já que a última batalha possui um nível de tensão altíssimo por conta do Mechagodzilla. Porém, dentro do mesmo filme, a gente tem as lutas entre Kong e Godzilla, que também são muito bem feitas. Então é difícil dizer qual é o melhor enfrentamento desse filme. Talvez o único caso dentro do Monsterverse que a batalha final seja sem dúvidas a melhor de toda a trama, nem esteja presente dentro dos filmes, mas sim em uma série. E é claro que eu tô me referindo a Monarca Legado dos Monstros, série que acabou sendo lançada recentemente lá no Apple TV+. Inclusive, não deve demorar muito pra gente ter um anúncio de uma segunda temporada dessa produção, então já fica ligado aqui no canal, se inscreve, porque qualquer notícia que tiver a gente vai trazer aqui no canal. Falando um pouco da primeira parte dessa saga, essa foi uma das produções que conseguiu guardar o melhor pro final. Aquela cena em que o Godzilla chega no campo de batalha para enfrentar o Ion Dragon, ela é muito bem feita, apesar de que eu acho que ela poderia ter sido sim um pouquinho mais longa, mas tipo, a gente entende, é uma produção tipo diferente do que a gente vê no cinema, é uma série pro streaming, então o orçamento é diferente, então acaba sendo reduzido, a gente entende isso. De qualquer forma, não tem muita discussão de que essa foi a melhor sequência de ação de toda a série. Eu inclusive gostaria de ver mais uma vez o Rei dos Monstros tendo adversários desse nível, como o Dragão de Ions, na qual ele acaba enfrentando, titãs voadores. Deu pra ver que titãs assim dão mais trabalho pro Godzilla e a gente gosta de ver ele passando um pouquinho de dificuldade. E uma outra batalha final que vale a pena a gente mencionar aqui também é do filme Kong, a Ilha da Caveira. Apesar do oponente ser de longe um dos mais fracos de toda a franquia, o filme sabe muito bem trabalhar toda a trama de tensão sobre o encontro entre o Super Skullcrawler e o Gorilão. Então quando essa luta finalmente chega, a gente tem várias cenas marcantes e a forma que o Kong acaba com o seu adversário, ela é extremamente brutal. A brutalidade inclusive é algo comum em todos os desfechos dos filmes do Monsterverse. Só que no caso do Godzilla e Kong, o Novo Império, que foi o último capítulo lançado dessa franquia, mas muita gente ficou com a impressão de que a batalha final, ela não foi tão brutal como ela poderia ter sido. É só a gente pegar, por exemplo, o momento em que o vilão Scar King é esmagado pelos punhos do Kong após ser congelado. Esse é sim um desfecho bastante brutal, porém a cena ela foca mais no gorilão e a gente mal consegue ver o corpo do Scar King sendo espatifado, já que toda a batalha no Rio de Janeiro ela tem momentos desse jeito que poderiam ter sido muito mais impactantes. Tanto é que muitos fãs consideram que o confronto que ocorre dentro da Terra Oca, ele é a melhor batalha do filme. E eu também reparei que muitas outras pessoas estavam preferindo muito mais a revanche do Godzilla e do Kong que ocorre
ocorre lá no Egito, e que mesmo durante pouco tempo possui mais momentos marcantes do que a batalha final no Rio de Janeiro. O que de verdade é uma pena, pessoal, já que essa última luta ela tinha tudo para ser um dos momentos mais incríveis de todo o Monsterverse. Afinal, a gente tinha reunido dois primatas gigantes em uma luta corpo a corpo, além do próprio Zuko que chegaria depois, e sem falar da presença do maior titã vivo de toda a franquia, que é a Shimu, enfrentando o nosso querido Gojira no auge da sua capacidade destrutiva após ter evoluído. Tudo isso em um campo de batalha tão marcante como é o Rio de Janeiro. Dava muito bem para explorar melhor o Cristo Redentor ou talvez as favelas em volta da cidade para dar um peso maior nas lutas. Sem falar de que muitos fãs também sentiam muita falta do Behemoth, que é o titã brasileiro do Monsterverse, mas dentro do filme ele nem sequer deu as caras. É até engraçado pensar que tudo isso estava acontecendo no território dele e ele não resolveu nem sequer dar as caras para observar o que estava rolando. Então dá pra ver que muita coisa dessa batalha final ela poderia ter sido diferente para que ela fosse um pouquinho melhor. E assim, pessoal, infelizmente muitos desses detalhes a gente nunca vai saber o que passou na mente dos produtores do filme e tudo mais, como é o caso da introdução do Behemoth, por exemplo, a menos que alguém envolvido na produção dê alguma entrevista comentando sobre o assunto. Se não for isso, não tem como a gente saber qual eram os planos iniciais para esse filme. No entanto, já é possível afirmar que essa batalha final, originalmente, ela poderia ter sido muito melhor do que a gente viu dentro do cinema. Eu digo isso por conta de algumas artes conceituais que surgiram recentemente, mostrando essa luta entre os principais titãs da trama. Vale ressaltar que essas imagens que vocês estão vendo não são fanarts que ficam aparecendo por aí antes do lançamento de um filme. Nesse caso, se trata de um material oficial que mostra a primeira versão da batalha final na visão dos produtores de Godzilla e Kong, o Novo Império. Ou seja, essas artes conceituais foram usadas como uma base para o que viria a ser a cena que vimos no filme. E logo de cara a gente já consegue ver algumas mudanças, né não? Começando pela tonalidade do ambiente da luta, que nessa imagem era muito mais sombrio do que a versão que temos no filme. Não dá pra dizer com certeza se na arte conceitual a batalha também ocorre de dia igual no filme, ou se ela também se passa em um período diferente do dia onde há menos iluminação. Só que eu particularmente acredito que esse cenário ele esteja dessa forma por conta da fumaça que sai dos prédios que estão sendo destruídos. Detalhe esse que não é tão explorado na versão que foi para o filme, onde os titãs também se enfrentam, mas existem poucas explosões acontecendo no local. Já nessa arte conceitual, a destruição é tanta que nem é possível reconhecer o cenário e dizer se inicialmente essa batalha aconteceria mesmo no Rio de Janeiro ou em uma outra cidade. Nessa imagem em específico, a gente repara que bem ali no canto tem o soldado, mostrando que parte da cena poderia ocorrer na perspectiva dos humanos dentro dos helicópteros. Isso até acaba lembrando a gente um pouquinho do que ocorre lá no filme do Godzilla, o primeiro de 2014, onde boa parte das cenas eram filmadas dessa forma, dando assim um tom de realidade muito maior. Outro detalhe interessante de reparar é que existe muita neve caindo do céu em todo o cenário. E isso não significa que essa luta aconteceria em uma cidade onde neva naturalmente. Na verdade, o motivo disso acontecer é a própria Shimu, que nessa altura já teria soltado seu raio de gelo para o céu e assim dando início à nova era glacial em nosso planeta. Dentro do filme, isso acaba ficando meio esquecido por não ser tão trabalhado, mas nessas artes conceituais fica claro que a batalha estava acontecendo enquanto a neve caía. Eu inclusive gostei bastante desse contraste entre a fumaça dos prédios destruídos e os cristais de gelo caindo do céu enquanto mega titãs se enfrentam pela cidade. Vamos combinar que é um cenário que, se fosse um pouco melhor trabalhado no filme, poderia ser bem marcante. Mais ou menos como acontece lá no segundo filme do Godzilla, onde a presença do Ghidorah também acaba causando mudanças do clima e o ambiente fica bem mais pesado. Mas é claro, pessoal, que agora eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso. E aí, o que você achou dessas artes conceituais mostrando uma outra versão da batalha final? Acha que ficaria melhor se fosse desse jeito? Ou você prefere da forma que foi mostrado do filme, com mais iluminação e menos destruição? E qual foi a sua luta preferida de Godzilla e Kong, o Novo Império? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui nos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!